Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula onde vamos dar início ao projeto Aulas Online para os professores da Rede Municipal de Araranguá. Mas você deve estar aí pensando, eu não gosto de aprender online, eu prefiro o presencial. Mas aí eu venho te mostrar que é possível sim, e com muita paciência, determinação e união, que juntos podemos fazer com que esse aprendizado seja significativo, tanto para você quanto para seus alunos. Antes disso, eu vou fazer um breve resumo para dar ênfase à importância das tecnologias em sala de aula. Vem comigo que eu vou resumir um pouquinho da importância da internet em sala de aula. Vamos lá? Então, as aulas online para os professores do município de Araranguá fazem parte de um projeto de tecnologias educacionais, aonde o único objetivo é assegurar o ensino de maior qualidade aos alunos da rede municipal de Araranguá. Ponto. E partindo desse princípio, nós vamos abranger uma série de conhecimento aonde será necessário desaprender e reaprender, porque segundo Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não é aquele que não saberá ler e escrever, mas sim aquele que não souber aprender a desaprender e reaprender. Então vamos refletir um pouquinho e trazer isso para a nossa realidade, buscando aqui o pensamento de que é hora de dar menos aula. Mas como assim? Sim, nós vamos buscar agora trazer para os nossos alunos, oferecer a eles aulas mais significativas, trazendo o lado afetivo dele, trazendo flexibilidade, contextualizando para transformar as nossas aulas muito mais ativas e adaptativas, ok? Então, a melhor forma de aprender é combinando equilibradamente atividades, desafios e informação contextualizada, pois, ao decorrer da história, temos presenciado o surgimento de novas tecnologias e, no geral, a era 4.0, que tem acirrado as discussões acerca da literacia no mundo digital, no mundo educacional. E ainda temos aqui, segundo o Bonfim, que cada vez mais pessoas têm atuado por meio das ferramentas digitais e a estimativa é que em 2025, 52% das atividades operacionais sejam realizadas por meio de softwares e máquinas. E aí eu pergunto a vocês, que alunos estamos formando? Que cidadãos estamos formando? Sabemos que nós, professores, temos o objetivo de formar cidadãos para o futuro. E esse futuro que está aqui, que prevê que logo, logo, a maioria dos trabalhos vão ser operacionados por ferramentas digitais. Nós estamos preparando o nosso aluno para utilizar uma ferramenta digital? Estamos buscando apresentar várias ferramentas digitais para que eles escolham quais eles mais gostam? É igual aquela história da profissão. Nós, professores, mostrávamos várias profissões para que eles descobrissem uma que gostassem, né? Então, assim, o convite que é feito aqui é que seja oferecido aos alunos atividades com várias ferramentas digitais. Nem todos vão gostar de todas, assim como nem todos os professores vão se identificar com todas as ferramentas digitais, mas sim, alguns professores vão se identificar com determinada ferramenta, outros professores com outra, e assim os alunos estarão aprendendo com várias ferramentas, com vários professores e vários conteúdos, podendo assim identificar-se com o que é mais
com o que mais se adequado para eles. Também, segundo Damasceno, a internet faz parte da nova tecnologia que tem se mostrado eficiente na transmissão da informação e da comunicação, ferramenta importantíssima na construção do conhecimento. Como sabemos, os alunos já têm, né? Grande parte dos nossos alunos já tem essa ferramenta na sua própria casa. E nós não podemos mais fugir disso, não podemos mais tapar o sol com a peneira e dizer que isso não é importante. E dizer que a ferramenta digital não é importante para eles, porque eles já estão aprendendo de uma nova maneira. E aí nós vamos falar sobre os nativos digitais. Mas quem são? Como pensam? Onde vivem? Como aprendem? Como ensinam? Vamos ver um pouquinho? Você sabe o que são nativos digitais? E o que eles têm a ver com a evolução da educação ao longo da história? E qual a sua relação com a geração Baby Boomers? Achou complicado? Então se liga nesse vídeo. Essa é uma apresentação de uma pesquisa realizada pelo Sargento Carriço, sou eu, aluno do curso especial de Didática de Ensino da Marinha do Brasil. Mas vamos direto ao assunto. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados retornaram para suas casas e suas esposas, e tiveram filhos. Mas foram tantos bebês que nasceram que foi considerado um verdadeiro boom, uma explosão demográfica. E daí o nome da geração, Baby Boomers. São os nascidos entre 1945 e 1965. Os Boomers também são identificados como inventores da era paz e amor, pois tinham aversão aos conflitos armados. Eles foram a juventude que saiu de casa para morar sozinha. Na educação, davam força à voz do professor, pois antigamente as únicas referências que eles tinham eram o pai, tio, padrinho, padre. E as expectativas dos Baby Boomers em relação a uma sala de aula eram as mais tradicionais possíveis, e por isso, eles ainda hoje são mais propensos a resistir às mudanças que as ferramentas da internet trazem. Por outro lado, os mesmos Baby Boomers participaram da maior e da mais impressionante onda da educação da história humana, e essa tendência perdurou também na geração X, que foi composta pelos filhos deles. A expressão geração X foi inventada pelo fotógrafo Robert Capa em 1950. Ele iria usá-la mais tarde como título de um ensaio fotográfico sobre homens e mulheres jovens que cresceram imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. São os nascidos entre os anos de 1965 e 1980. Mas o trabalho não pôde ser concluído porque ele pisou numa mina na Guerra da Indochina em 1954 e acabou morrendo. Mas a expressão acabou sendo, algum tempo depois, usado na revista Picture Post e na Holiday, e continua até os dias de hoje. Essa geração tem como característica, dentre outras, a busca dos seus direitos, e vivenciou no Brasil acontecimentos como a Direta Já e o fim da ditadura, mas assistiu à inovação tecnológica chegar discretamente em suas casas. Os que nasceram entre os anos de 1980 e 1995 são chamados da geração Y. São pessoas que cresceram conectadas com o mundo da internet e encontraram novas maneiras de compartilhar as experiências que tinham. São conhecidos como nativos digitais. São jovens que experimentaram uma notável expansão da tecnologia nas suas próprias salas de aula e assim passaram parte da infância, adolescência e vida adulta teclando e usando a internet para tudo, inclusive lazer e estudo. Essa foi a primeira geração que cresceu em um ambiente saturado pela tecnologia e sempre foi conectada ao mundo através da internet. É um pessoal que no final dos anos 90 chegou ao ensino superior e cursou as primeiras aulas de educação à distância nas universidades, momento que o MEC já autorizava a educação à distância em 20% dos cursos. A geração Y cresceu utilizando tecnologia móvel e também aprendeu a ser engenhosa ao encontrar respostas navegando pela internet, ao invés de esperar por alguém para lhe dizer as coisas. Por isso, o professor foi deixando de ser a única fonte de conteúdo e passou a ser um facilitador da aprendizagem. Finalmente, a geração Z, que nasceu teclando, ajudou a empurrar definitivamente uma ampla variedade de tecnologia para dentro da sala de aula. Atualmente, ocupando as classes do ensino fundamental e médio, acabou com o reinado das aulas expositivas. Para eles, já não basta mais intercalar conteúdo com exercícios para atrair atenção. Por isso,
eles têm exigido das escolas uma revolução nas metodologias de ensino. São tantas as ferramentas de aprendizagem que estão à disposição que a nova escola deve se colocar como uma instituição na qual os alunos e professores produzem em conjunto, empregam ferramentas apropriadas para a tarefa e aprendem a ser curiosos e criativos. Assim, o professor deverá, cada vez mais, abrir mão do papel de detentor do conhecimento para assumir um papel de orientador dos alunos. E será obrigado a deixar de lado o hábito de explicar tudo de uma só vez para passar a criar questões que abram caminhos para a interação com os alunos. Bem, e aí? E o que vem depois do Z? Estão chegando os alfas. São os que nasceram após o ano de 2010. Especialistas e estudiosos definem como extremamente inteligentes e acreditam que essas crianças são, de fato, muito mais evoluídas do que todas as outras gerações que por aqui passaram e estão passando. Daí eu pergunto, você acha que um jovem que desde cedo tem acesso a dispositivos como smartphones, tablets, câmeras fotográficas e videogames vai se contentar em ter como método de estudos apenas uma sala de aula fechada, lápis e cadernos? Nem precisa responder, né? Nem precisa responder, né? E aqui estão algumas das 10 habilidades do futuro que nós precisamos, sim, a cada aula que prepararmos, nos questionar se estamos desenvolvendo essas habilidades, que é o trabalho em equipe, resiliência, proatividade, liderança, inteligência emocional, que é algo que está precisando ser desenvolvido, a empatia, a coragem, a comunicação, o pensamento crítico e a criatividade. Então, são as 10 habilidades que estão sendo exigidas e serão cada vez mais exigidas no futuro mercado de trabalho. E nós, professores, temos essa conscientização e esse dever de instigar a cada dia, cada dia da nossa aula, plantar lá um pouquinho de uma dessas habilidades em nossos alunos, que são seres em construção. E para isso nós temos as metodologias ativas, que é recheada aí de atividades como a cultura maker, aprendizagens baseada em projeto, aprendizagem baseada em problemas, gamificação, a sala de aula invertida, ensino híbrido, e você vai ver no decorrer do tempo que você talvez já use algumas dessas atividades, você já sabe utilizar, já sabe falar, mas só às vezes você não sabe dizer como você o utiliza. E nós vamos aprender aqui. Então, para receber esses alunos, o convite também é que as salas sejam um pouquinho diferenciadas, a construção, né, essa sala de aula não seja mais aquele jeito tradicional. Então, as aulas online serão o início, o pontapé inicial para que nós, professores, consigamos aprender algumas atividades que farão a diferença na hora de preparar nossa aula, na hora de entregar nosso conteúdo para os alunos, porque a partir da hora que a gente domina uma ferramenta, que a gente se adapte com uma ferramenta, a gente pode pegar aquele conteúdo que eu já ensino e transformar ele com um temperinho a mais. Certa vez um professor meu me falou que dar aula era igual fazer um arroz, fazer um simples arroz. O arroz pode ser feito simplesmente cozido com água e sal, que já vai ser comestível, já vou poder comer esse arroz. Agora, eu posso também pegar esse mesmo arroz e colocar um temperinho, uma cebolinha, um alhinho, colocar um milho verde por cima, que esse arroz vai ficar ainda muito mais delicioso. Então, as aulas são assim. Eu posso simplesmente dar a minha aula, chegar lá, transmitir o meu conteúdo, ou eu posso trazer esse conteúdo mais saboroso, de maneira mais significativa, de maneira mais prazerosa para os alunos. E isso será armazenado com muito mais facilidade na mente deles. Então, ainda pensando nas aulas online, eu vou trazer para vocês um cronograma de estudo e vou explicar como vai ser. Então, temos aqui, nessa tabela,
algumas ferramentas digitais no qual vocês vão aprender, no qual vai ser oferecido aulas gravadas. As aulas gravadas foram gravadas em uma maneira simples, numa linguagem bem simples, numa linguagem bem pedagógica, e para facilitar ao máximo o aprendizado. Mas mesmo assim, se surgir dúvida, eu estarei à disposição de vocês para conversar, para vocês me mandar mensagem no direct, no privado, que eu vou estar respondendo, ok? Então, aqui são algumas das ferramentas, elas vão ter algumas horas, né, pré-estabelecidas, e elas foram feitas da seguinte maneira: a cada 1 hora de aula assistida, a cada 1 hora de vídeo aula assistida na teoria, né, vai ser disponibilizado mais 2 horas para que o professor consiga colocar esse aprendizado na prática. Então, as aulas que vocês vão ter são 99% aula práticas de como utilizar uma ferramenta. Então, vocês vão aprender a usar uma ferramenta e vão colocar em prática. Então, o ideal é que vocês assistam 1 hora de aula e coloquem e tirem 2 horas para colocar em prática. Então, algumas das aulas já estão aqui, contabilizado em minutos, e quantas horas tem a duração de cada módulo, vai ser liberado em módulos para vocês. Então, a cada 1 hora e 37 minutos, por exemplo, aqui 1 hora e 37 para assistir uma videoaula, será então disponibilizado 3 horas para que vocês consigam aplicar a atividade. Então, assistir 1 hora de aula mais 3 horas de prática, vocês estarão cumprindo, né? Realizando 4 horas e 37 minutos. Então, aí tem aqui também umas observações. Esse 37 minutos, que é aquele que sobra das 4 horas de aula atividade que vocês estavam tendo na escola, que agora vocês vão passar a fazer em casa. Então, não me importa o horário, lá em casa vocês não precisam cumprir exatamente o horário. Vocês não precisam começar às 8 e terminar meio-dia. Não precisa começar às 13 e terminar às 17. Podem começar 13h30, 14 horas e terminar 17h30, 18 horas. O importante é que quando vocês sentarem para assistir às aulas, essas sejam assistidas com muita atenção, com muito prazer, com um cafezinho, né? Tomando um cafezinho para despertar, para que vocês armazenem esses conteúdos quando estiverem assistindo, e para que vocês já vão tendo ali as ideias de como vocês podem utilizar esse conteúdo, essa ferramenta da atividade, da ferramenta digital, como vocês vão poder utilizar essa ferramenta lá na aula de vocês. E eu tenho certeza que quando vocês forem assistindo, vocês já vão tendo ideias. Então, pausem os vídeos, por isso que é dado mais 2 horas, né? São 200% a mais do que você vai assistir. Então, você pause o vídeo, vá lá, aplique, vá fazendo junto, volte o vídeo para assistir quantas vezes quiser e vá fazendo, vá aplicando. Então, aqui mais um pedido, né, da Secretaria de Educação é que vocês apliquem essas atividades e registrem essas atividades. O que for possível transformar em PDF ou algum vídeo, alguma coisa, mandem esses vídeos no final de cada aula, essa foto, para mostrar que você aprendeu, que você pelo menos tentou, ou então, no final de cada módulo, né, deixe lá um resumo para a gente estar tendo esse controle aqui de quais as atividades estão, do que vocês estão fazendo, do que vocês estão aprendendo, de como estão colocando em prática. Então, ao final de cada aula, eu peço que vocês deixem uma foto do que fizeram e também deixem uma sugestão, ou uma dica, uma crítica, ou um elogio, para que eu possa estar, né, para que a gente, aqui junto com o pessoal da secretaria, para que a gente possa estar pensando em como melhorar a cada dia para que haja um aprendizado bem sistêmico, bem frequente, bem equilibrado para vocês, para os alunos. E essas aulas aqui, algumas delas
podem sim ser liberadas para os alunos, como por exemplo, o Drive, né? Como fazer, ter documentos no Drive, no Gmail, o LibreOffice, que é a ferramenta que o município está disponibilizando, que ela é gratuita, e lá eu explico por quê, que as aulas são do LibreOffice e não do Word. Tem toda uma explicação no início de cada módulo. Então, essas aulas também podem ser liberadas aos alunos, assim como o Canva for Education, que os alunos podem estar assistindo e depois estar trabalhando em sala de aula com os professores, porque daí eles estarão aplicando atividades makers, que é aprender fazendo. E isso vai ajudar muito a você, professor, se os alunos tiverem esse conhecimento aqui, ok? Depois vamos ver como também estar disponibilizando essas aulas aos alunos, ok? Então, o que fazer para iniciar com as aulas online? Primeiro, é preciso que vocês preencham um formulário de inscrição com o seu melhor e-mail. Se for aquele e-mail que é da secretaria, preencham eles, ou então um e-mail do Gmail, porque eu não sei se um e-mail de outro vai conseguir acessar as aulas no Google Classroom, porque as aulas estão disponibilizadas no Google Classroom, com o link que está vindo de um canal do YouTube, só que elas não estão no modo público no canal do YouTube, elas estão no modo não listado, onde só quem recebe o link, só quem vai estar lá adicionado ao Google Classroom que vai ter acesso às aulas, ok? Então, a gente vai ver também como está fazendo isso aos alunos. Então, aqui, a proposta é também que seja 4 horas de aula por semana. Então, vocês vão realizar as atividades e aplicar e responder um formulário no final de cada aula, que é bem simples. No final de cada aula, a gente pede, basta ser uma foto. E no final do módulo, então, tem lá uma parte onde vocês vão poder estar dando sugestões, dizendo o que faltou, o que foi bom, o que precisa melhorar. Vocês não vão precisar se identificar nessas avaliações de cada módulo, porque vocês podem ali dar críticas, elogios, para que a gente consiga estar melhorando a cada dia, ok? E aí, qualquer dúvida, eu estou em contato para agendamento. Então, cada escola, por meio dos seus diretores, pode estar entrando em contato comigo. E eu vou estar agendando um dia possível que eu possa estar indo nas escolas para estar dando uma aula prática de como utilizar os tablets, de como aplicar as atividades com os tablets e com os alunos. Então, deixo aqui o meu contato e entre em contato comigo, me mandem mensagem, que assim que eu puder estarei respondendo e vou estar agendando essas visitas mediante o pedido dos diretores. Ok? Estou à disposição, espero poder contar com vocês e contem comigo para o amplo sucesso dessas aulas online. Ok? Um forte abraço, espero vocês lá dentro das aulas online. Tchau, tchau.